Ilcinho! Vamos lá, São Paulo e Mirassol. Sai a escalação do São Paulo. E aí, a gente analisando a escalação que saiu, a gente vê que não tem o lateral na ponta. E Sim. o Ferrarese mantém na lateral ainda, mas não tem o lateral na ponta. O Maia voltou, nós pensamos, das últimas que a gente viu, essa daí não tá tão ruim. É uma que a gente, pelo menos, é aceitável. Sinceramente, eu preferia essa? Não. Aí você pergunta por quê. E aí, quem quiser, tá lá na live do Arquibancada no pós-jogo. Quando o Gabriel tá encerrando a live, ele pergunta como que a gente imaginava o São Paulo nessas próximas partidas. O Renan falou 12 pontos, se eu não me engano, ou falou... eles falaram os três, falaram 3 vitórias. E aí eu falei 7. E aí eu comecei a falar do Mirassol. Aí o Gabriel falou, Wilson, vendo você falar, parece que o Mirassol é o Real Madrid. Eu falei, não, calma. Eu não tô falando que o Mirassol é o Real Madrid. Eu tô falando que o Mirassol tem um padrão de jogo. O Mirassol é um time bem treinado. O Mirassol tá jogando certinho. Dito isso, eu esperava um empate hoje e não achei que o Mirassol fosse ser tão dominante. Aí se a gente para perguntar assim, mas o que aconteceu? Cara, aconteceu simplesmente que ele volta num sistema que não deu certo no passado. Ele volta com o Oscar pela ponta esquerda, ele volta com o Luciano pelo meio, e mesmo quando o Luciano movimentava, que ele fechava por dentro, o Luciano não tem característica. O Mirassol saiu do jeito que quis, do começo ao último minuto. Do jeito que quis. Os 2 volantes nossos expostos, correndo uma barbaridade. O Enzo Dias, gladiando uma barbaridade pela esquerda. O Ferrarese tendo que gladiar e o nosso time exposto. Totalmente exposto, né? E aí o Lucas, com mais experiência que o Lucas Ferreira, não ia fazer uma partida tão abaixo. O Lucas Ferreira foi tão abaixo porque o King Naldo engoliu ele. A hora que o King Naldo viu e estava no mano a mano, que os caras estavam expostos, ele não dava espaço pro Lucas Ferreira. O menino saiu, o King Naldo grudou lá do lado da zaga. Mano, o King Naldo engoliu ele na leitura. Foi engolido. Na leitura. E o resto do time do Mirassol saiu jogando todas. Saiu jogando todas. E aí a gente pega e pensa assim, poxa, cara, não tem o nosso time não conseguiu sair jogando, ele ameaça sair jogando com o Alisson do lado do Rafael, dá chutão. Aí a gente não consegue sair, a gente não consegue proibir o Mirassol de sair. Aí você pensa, como? Aí a gente para pensar assim, ó. Ano passado, todos os times que jogavam contra nós lia o nosso jogo e mudava. E bloqueava o nosso estilo de jogo. O Abel, na semifinal do Palmeiras, quando ele entra com o Oscar de volante, ele faz um ajuste aos 12 do primeiro tempo e muda. Nós ficamos 45 minutos com o mesmo esquema para defender. Sim. Ô, Wilson, sabe uma coisa que seria maravilhoso se a gente tivesse a imagem, cara? Na hora a imagem. A galera que tava no Discord com nós, o Mirassol saía jogando todas e toda hora tava 3 contra 1. E aí não muda. E aí, como é que a gente melhora a pressão no Mirassol? Não muda. Não muda. Simplesmente não muda. Fica aí. Tipo, só vai. Sim, só vai. E aí, claramente isso foi, na realidade, o problema é que não teve instrução alguma, né? Tipo, viu que não estava funcionando e se manteve do mesmo jeito por 90 minutos. Isso é inadmissível, cara. Mano, não sei, não tenho o que falar. Ele volta aquele 4-2-4 que não funciona com o Oscar pela esquerda, aí depois ele muda, ele mete o Oscar na ponta direita e o Lucas na ponta esquerda. Na ponta esquerda, isso. Mano, aí, vai falar o quê, velho? Nós não tem padrão. Hoje fica claro. Independente do resultado. Esquece o resultado. Vamos fazer um exercício, a galera da live. Olha o jogo de novo e não vê o resultado. Esquece. A gente já viu que já perdemos.
Assiste o jogo de novo. E aí, olha os primeiros 5 minutos do Mirassol, que inclusive eles perdem um gol com 1 minuto. Isso, que o Alan Franco tira, né? Tira. Aí faz um exercício, olha o jogo de novo e olha como o Mirassol começa os primeiros 5. Foi o jogo inteiro assim. Isso é padrão. Hoje ficou nítido um time que tem padrão e um time que não tem padrão. Um time que o Mirassol tem suas limitações técnicas, porque ele chegou na intermediária do São Paulo várias vezes. Várias vezes. Só que aí parou na forte defesa do São Paulo. Só que, mano, água mole em pedra dura. Tanto é que eu tava falando, bem na hora que eu tava falando no Discord, eu acho que esse jogo vai ser 0-0. Porque o Mirassol, ele não tem força o suficiente para quebrar a forte marcação do São Paulo. Gol do Mirassol. 1-0. Na hora que eu falei, saiu o gol. Cara, não tem. O Mirassol fez o que quis todo o tempo. A não ser no final que teve as substituições e sentou a bunda lá atrás. Todo o tempo. Mano, se vem um vizinho meu dos Estados Unidos e falou, Wilson, quem que é o São Paulo? Eu falo, o São Paulo é o amarelo. Ele fala, pô, o São Paulo joga o fino em casa, hein? Só aqui, ó. Mano, e aí o que mais me impressiona é que assim, ó, beleza, acontece, vamos lá. Pô, ô Tchecão, vamos entrar assim, pá, não sei o quê. Tá errado. 15 minutos a gente já identificou que tava errado. Muda. Muda, pai. Vamos mudar. Muda assim, encaixa a marcação, não deixa os caras sair jogando. Não. Ficou igual. Os 90. E isso aí ele pega aquela entrevista. Aí o menino na outra live fala assim: Wilson, mas e a evolução? Evolução? Que evolução? Contra o São Bernardo, pré e pós-jogo, ele fala que errou. Ele fala que errou, cometeu erros e tal. Hoje ele coloca o mesmo time que ele falou que errou. Que evolução. Wilson, mas só que depois entra muito naquele papo que a gente sempre conversa, né, cara? Que, tipo assim, a partir do momento que ele se estabiliza, que começa a parar um pouco a falação, ele volta com a crença dele, que é esse 4-2-4. Daí ele volta só pro 3-5-2 na hora que tá apertando a porca, sabe? Tipo, chegou no esquema. Vamos supor, tá? Não quero que isso aconteça, mas desses 12 pontos aí que vocês estavam discutindo, consiga 1 ponto. Vamos lá. Se chegar nesse ponto, com certeza ele vai voltar para o 3-5-2, ainda mais que para o próximo jogo vai estar sem Alisson e André, né? Nossa, o próximo jogo tá sem A. Bom pro Alisson, que senão ia fazer 25 jogos seguidos. E posso te falar uma coisa? Acho que é capaz de... sem os dois, é capaz... o São Paulo tem plena capacidade de ganhar os jogos, mesmo sem os dois, porque o time é bom. Mas o que me incomoda é isso, sabe? Tipo, quando a gente acha que ele conseguiu achar alguma alternativa, que a gente olha um jogo e vê coisas boas, ao invés dele pegar e aprimorar, lapidar aquilo, não, ele regride, cara, ele volta para um esquema que já foi falho no passado, e ele fica dando cabeçada numa coisa que não funciona, daí, tipo, não tem muito como querer defender, sabe? Não tem como, Mano, burrice, não tem outra palavra, é burrice. O elenco do Mirassol é melhor que o do São Paulo? Não, nem de perto, não é. Não é, só que o elenco do Mirassol tem padrão de jogo. Os caras saíram jogando todas as vezes iguais, todas. Todas. Posse de bola, zagueirão, goleiro, zagueiro, volante, lateral, zagueiro, o volante que flutuava, o zagueiro achava o volante do lado oposto. Ele dominava e já achava o meia, os caras abriam. Todas as vezes iguais. Mano, é só olhar o jogo, todas as vezes iguais. Só que aí fala assim, porra, e como é que a gente não encaixa a marcação? É o esquema dele, os 4 caras dando bote lá na frente, o meio campo parecendo uma... Não posso usar a palavra de baixo calão, até porque eu acho que meu moleque tá vendo a live. O meio campo dele parecia o deserto do Saara. Tinha ninguém. Não tinha ninguém. E volta aquela velha conversa, né? É igual, meio campo exposto. Aí os meninos, eu vi o Mikael falando, André é péssimo. Mano, o André tá na mesma posição que o Caleri tava no passado, pai. Ele tá nesse esquema que não funciona nem para defender, nem para atacar, e ele fica recebendo Electrolux lá na frente, cara. E ele vai ficar exposto igual o Caleri. Porque ele não recebeu uma bola assim, com plenas capacidades. Não, e mesmo depois, quando ele recebe bola, ele tá morto, Tchecão.
Como é que o cara vai desenrolar morto? Entra exatamente no que a gente sempre falou do Caleri, né? O Caleri sempre foi o brigador lá, que chegou um momento que, assim, ele só brigava, porque não chegava nenhuma bola, assim, boa para ele conseguir finalizar. Mano, tinha que eu ficar de olho na coletiva dele aí para nós ver o que ele vai falar. Apesar que quem vai falar é o coitado do Cubreiras hoje. O nosso fera, pelo 50º jogo seguido, tá suspenso. Aí ele larga esses BO na mão do auxiliar. Mano, eu não sei, velho. A gente volta para essa live falando a mesma coisa que a gente já fala há um ano, né? Há complicado. Um ano. Não muda nada. Aí, tipo, mano, eu nem quero ter razão, não quero estar certo, não vou nem ser irônico, tá ligado? Mas se hoje, depois desse jogo contra o Mirassol, que o Losetti falou na live que vai brigar para não cair. Porra, se o Mirassol com esse padrão de jogo vai brigar para não cair, irmão, fudeu pra caralho. Ô, Wilson, daí, tipo, volta o que eu falei de ser triste, cara, isso, porque, assim, pelo menos na minha opinião, o time do São Paulo hoje, assim, em questão de elenco, eu, na minha consideração, esse elenco é muito melhor do que o que ganhou a Copa do Brasil, sabe? Muito melhor. E, pô, você vê que você tá com um time mais qualificado, mas só que não tem progressão nenhuma, cara, não tem progressão nenhuma, faz um ano que o cara tá no trabalho. E, cara, parece que é um catadão que, tipo, todo mundo vai lá e fala assim, rapaziada, seguinte, vocês são fera, entra em campo e resolve. Parece que é isso que acontece. Mano, e o gol do Mirassol? Não, o Wilson, tipo, mano, igual... o Mirassol parecia um coleta, o Mirassol saía assim, ó. Então, e parecia, tipo, do jeito que eles saíam pro jogo, parecia que tava até combinado de tipo assim, rapaziada do São Paulo, se finge aí meio de meio de boba aí, deixa os caras sair todas, porque o Mirassol saía todas as vezes do mesmo jeito, da maneira que queria, cara. Isso é inaceitável, não tem como. O F, até o Mirassol tem padrão de jogo e o São Paulo não. Padrão? Maluco, o Mirassol é bem treinado, fino. O Mirassol esbarra ali nos últimos 20 metros, que é a qualidade dos caras. E aí os caras na parte tática. Mas, mano, foi o que eles fizeram basicamente quase todo o jogo. Eles chegavam, mas não conseguiam concluir. Sim. Se tivesse 2 jogadores ali acima da média, com esse padrão de jogo aí, misericórdia. Deus que me livre, mano. Se vocês não conseguirem ver diferença depois de hoje, eu desisto. Ó o Guilherme Abreu, ó. Mais de um ano, meu parceiro. Tamo junto. Time sem criatividade nenhuma. Não é possível que só você consiga chegar a... Mano, ó, Guilhermão, eu nem vou no ponto da criatividade, tá? Eu não vou entrar no mérito da criatividade. Vamos entrar no mérito do padrão. Olha o Mirassol. Pega o meio-campo do Mirassol aí, Tchecão. Vamos pegar Pega o meio-campo do Mirassol aí, no SofaScore. Pega aí. Aqui, ó. Vamos lá. Eles estavam no 4-2-3-1. Fala os 5 jogadores de meio campo deles. Era o Gabriel, que fazia o 10. Peraí, aqui lineups. Vamos lá. Negueba, Gabriel, aquele Edson Carioca, né? Que é o Negueba, Gabriel, Edson Carioca. E o Iago Felipe. Tá bom. Negueba, Gabriel, Edson Carioca e Iago Felipe. Perfeito. 4 jogadores competitivos, vamos pôr assim? 4 jogadores competitivos de Série A de brasileiro, que estão num time ali que conseguiram subir, estão num time competitivo. Pablo Maia, Alisson, Oscar, Luciano e Ferreirão. Nosso jogador não é melhor que o deles? Muito mais. É discrepante, cara. Isso que me pega muito, é discrepante. Agora você pega 5 jogadores bons e coloca lá, vai. É isso. Mas só você que pega depois 4 jogadores competitivos e dá o caminho, é o Mirassol. Exatamente, porque padrão, hoje... pai. É padrão. Isso é padrão. Se vocês não conseguirem ver a diferença de padrão hoje, eu desisto. O canal vai ser o canal hoje ficou comentando resultados. É que eu acho que hoje ficou muito evidente assim, a diferença assim, de o quanto um padrão de jogo
pode ser bom para um time, porque, pô, se for pegar individualmente, é palhaçada querer comparar qualquer jogador. Desculpa, do São Paulo é muito melhor, tá? Todos. Detalhe, se o Oscar saiu, provavelmente ele sentiu alguma coisa, porque do jeito que tava, ele saiu, não saiu para poupar ele não, que senão era para ter poupado o Alisson. O Alisson, né? Valeu, Gol!